Bom dia, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Bom, analisando a palavra do Senhor e observando o que ela nos revela, encontramos em 1 Coríntios capítulo 15, portanto, assim como todos morrem por estarem unidos com Adão, assim como todos morrem por estarem unidos com Adão, verso 22. Esse versículo nos traz a memória de que nós somos, de acordo com a palavra de Deus, descendentes de Adão. Adão é o primeiro homem que foi criado por Deus. E nós morremos por causa do erro que ele cometeu. Então, observe bem, o pecado que Adão fez contra Deus, que se chama desobediência, é o pecado que passou ao coração de toda a descendência de Adão. Como eu estou ligado a Adão por descendência, ele é o meu ascendente primeiro, então o que eu vou entender desse versículo? A morte que me ronda, que me sonda e quer me tragar, ela vem por causa do pecado que está em mim. Mas este pecado, quem o praticou primeiro foi o Adão. E ele passou para mim esta herança. E, consequentemente, ele desenvolve dentro de mim, fazendo de mim um pecador. Observe bem, por esse motivo, nós morremos. Morremos por causa do pecado. É o pecado. Observe bem o que diz a palavra do Senhor aqui no verso 55. Verso 56, o que dá à morte o poder de ferir é o pecado. Portanto, a morte não pode ferir quem não comete pecado. Mas aí você me diz, Jesus pecou? E eu te respondo, não pecou. Mas como ele morreu? Ele morreu porque a Bíblia nos revela em Isaías 53 que ele levou sobre si os pecados de muitos. Então, observem bem, ele tomou os pecados que eu pratiquei, os pecados que você praticou sobre si. E isto o afastou de Deus. O motivo que levou Jesus a exclamar na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? É porque os nossos pecados caíram sobre ele. Naquele momento, Deus não compactuou com Jesus, ou não esteve junto com Jesus. Ele se afastou de Jesus. E Jesus, sentindo a ausência do Pai junto dele, ele fez esta exclamação com grande dor. Deus meu, por que me desamparaste? A culpa desse desamparo, desse desligamento do pai com o filho, se deu por causa dos meus pecados e por causa dos seus pecados. Conforme declara a palavra de Deus, o que dá a morte, o poder de ferir é o pecado. Então Jesus foi ferido pelos meus pecados e pelos seus pecados, não pelos pecados dele, porque ele não cometeu pecados. Ele foi obediente, conforme diz a palavra, até a morte e morte de cruz, e agradou a Deus em todo o seu procedimento. Não houve falhas na vida dele. Mas a lei que aponta o pecado em nós conduziu Jesus à morte debaixo do nosso pecado. Por amor, ele assumiu a nossa culpa. E diz aqui, o pecado consegue poder de ferir, mas agradecemos a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Ah, meu querido, se você pudesse compreender quão grande é o amor de Deus, quão infinita é a sua misericórdia, mesmo sabendo que nós pecamos todos os dias, mesmo sabendo que o nosso coração tende a gostar do mundo e dos prazeres do mundo, mesmo sabendo que nós temos uma fraqueza tão grandiosa que não conseguimos nos manter santos em obediência a tudo quanto ele nos ordena. Mesmo sabendo de tudo isso,
O Senhor, em sua infinita misericórdia, nos perdoa e nos agracia, revelando-nos que Jesus Cristo morreu para que nós tivéssemos vida na presença dele. A nossa vitória está em Cristo Jesus. Amém? Não esqueça isso. Absolva essa mensagem. Prontifique a servir e amar ao Senhor, porque Ele é digno de todo o seu amor. Seja agradecido por toda a obra que Ele fez por você e você será justificado. Amém? Vamos orar. Pai eterno, perdoa-nos nas nossas ignorâncias, no nosso desconhecimento, porque julgamos que somos bons e agradáveis ao Senhor em nosso procedimento. Mas na verdade, Senhor, somos pecadores indignos, porque o nosso corpo material está ligado ao nosso primeiro pai, Adão. E por isso sofremos as consequências da morte. E esta mesma morte constantemente está nos ferindo. E precisamos nos libertar da maldição desta morte. E somente através de Jesus Cristo. Porque Ele venceu a morte e nos dá o direito da vida. Por isso eu te louvo e te agradeço por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.